Bom dia, queridos alunos do segundo ano. Que bom estar aqui com vocês, ainda que à distância, na verdade. Nós estamos próximos uns dos outros, mas espero que vocês estejam bem. Bom dia, queridos alunos do segundo ano. Muito bom estar aqui com vocês, ainda que à distância. Muito bom saber que todos nós temos a oportunidade de darmos continuidade nos estudos através da plataforma aí do eClass, não é verdade? Bom, a última aula que eu postei, né, foi aquele videozinho introdutório. Então a gente vai dar continuidade nesse formato de aula que é à distância, aqui eu fazendo essas videoaulas. Não tem ainda uma funcionalidade de chat no videoclass, no eClass. Não tem a funcionalidade de chat, mas por enquanto a gente segue nesse padrãozinho, tá bem? Bom, a aula de revisão que a gente passou, que eu passei para vocês, vocês no caso, viram lá aquele vídeo além das regras, né, falando da questão da liberdade e das regras. E também passei para vocês revisarem aqueles vídeos muito bons, um dos meus favoritos, que falam da existência de Deus através dos argumentos quais? Cosmológicos, da sintonia fina e argumento moral. Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de compartilhar, aqueles vídeos são muito bons. Mas, a partir de hoje nós vamos começar um novo conteúdo, que é o conteúdo do módulo 2 da apostila. A maneira certa de viver, tá bem? Acompanhem comigo, por favor, as páginas 16 e 17 da apostila. Aliás, nesse momento, muito provável que vocês tenham assistido, se seguiram a ordem, um vídeo do Ravi Zacharias, ou em inglês, hein? Um apologeta, ele é indiano, mas é naturalizado americano. Apologeta é o que faz apologia a algo, a alguém, não é? Esse é o nome dado aos apologetas, as pessoas que argumentam, enfim, ele é um apologeta cristão. E sempre tem alguns argumentos interessantes. Vocês viram lá a explicação dele sobre Deus ter impedido de que um rapaz atirasse em outro, num campo de concentração, evitando a existência do mal, não é? E a gente cai de novo naquela questão do livre-arbítrio. Mas eu vou dar um spoiler agora. Na próxima aula desta semana, não vai ser uma videoaula, mas vai ser uma palestra do professor Rodrigo Silva sobre a origem do mal. E ele vai falar um pouco mais, além dessa questão do livre-arbítrio, como uma explicação da origem do mal, né? É muito interessante, não vou falar mais do que isso, mas enfim, a origem do mal tem a ver com o livre-arbítrio. E nós estudamos, eu lembro que nós estudamos lá na sala. A última aula presencial que a gente teve foi falando da existência do mal, fiz o desenho de Lúcifer com chifrinhos e tudo mais, que não é a imagem correta de Lúcifer. Mas enfim, esse capítulo deste módulo continua falando acerca da origem inexplicável do mal. Inexplicável do mal, não é? Porque o livre-arbítrio, ele explica o amor de Deus. Quando Deus nos dá o livre-arbítrio, ele é conforme a gente viu no vídeo do Ravi, ele é um elemento do amor, porque é somente livre que nós podemos escolher amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e amar o próximo como a nós mesmos. E essa questão do mistério permanece, e eu não vou aqui nesse vídeo, nessa videoaula, dar algum tipo de solução para a existência ou o surgimento do mal. Até porque, se vocês acompanharem aí no começo da página 17, tem um versículo de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 7 e 8. Vou ler só a primeira frase, que Paulo diz assim, ó: com efeito, o mistério da iniquidade já opera. O mistério da iniquidade. Paulo foi um dos maiores evangelistas cristãos, foi o primeiro maior, né, de maior renome. Foi um grande teólogo. Quando Paulo se converteu ao cristianismo, ele já era um judeu muito experiente, muito sábio. Enfim, e para ele a iniquidade era um mistério também, não é? A sua existência do mistério
por enquanto, pertence somente a Deus, tá? Somente a Deus. E essa é a introdução deste capítulo. A escritora Ellen White diz o seguinte, e você pode acompanhar no segundo parágrafo da página 17 da apostila. Diz assim: o pecado é um intruso para cuja presença nenhuma razão se pode dar. É misterioso, inexplicável. Desculpá-lo corresponde a defendê-lo. Se para ele se pudesse encontrar desculpa ou mostrar-se causa para sua existência, deixaria de ser pecado. Nossa única definição de pecado é dada na palavra de Deus: transgressão da lei. É o efeito de um princípio em conflito com a grande lei do amor, que é o fundamento do governo divino. É um mistério, continua sendo um mistério. E nós aqui da cultura ocidental, né, contemporânea que vivemos, temos dificuldades em conviver com mistérios. Nós não sabemos conviver com mistérios, nós tentamos explicar tudo, né? Nada pode ser inexplicável, porque se é inexplicável, é sobrenatural, é o quê? E a sociedade atual não atura esse tipo de posicionamento, então tudo tem que ser explicado. Mas algumas coisas, na verdade, a gente entende mesmo não entendendo completamente. Deixa eu explicar melhor. Algumas coisas não são completamente sabidas, conhecidas de nós, e nós aceitamos, entendemos do jeito que é. E o livro traz um exemplo muito bom que eu já pratiquei um exercício de entender, acho que você também. Bom, eu acho que sim, né? Em outra aula aqui, em outro vídeo, eu falei para alguma turma de que eu não estou velho, né? Mas algumas coisas são diferentes da minha geração para a geração de vocês. Como, por exemplo, eu vi essa história de celular acontecendo e eu me sinto velho. Mas não sou tão velho assim. Mas eu vi essa história de celular acontecendo, celular surgindo. Minha mãe tinha um celular chamado BCP, que era antes da Motorola, que era um que levantava a antena, abria aqui embaixo, você falava e tal. Hoje a gente tem os smartphones. E uma coisa que é interessante, né? A gente sabe que se eu, sei lá, eu estou gravando esse vídeo, eu vou fazer um upload na internet e vou postar no YouTube para vocês. Ou eu poderia compartilhar no WhatsApp com alguém esse vídeo. Mas como será que isso funciona, né? Como é que você consegue compartilhar um vídeo e não me achem estranho por causa disso? Mas façam esse tipo de exercício. Como é que um dado invisível por ondas de rádio sai daqui para, sei lá, para outro país e chega de maneira intacta, sendo que há milhões, bilhões de celulares e de ondas de rádio se cruzando, ondas de Wi-Fi, ondas de infinitas coisas se cruzando, e esse dado, esse arquivo chega intacto do outro lado do mundo. Como é que isso é possível? Eu lembro também que quando eu era moleque eu me parei para pensar nas fotos, né? Como é que será que funciona a foto? É interessante, né? Porque hoje essas coisas a gente não costuma pensar no dia a dia. Mas se eu tiro uma foto, se esse vídeo é tirado uma foto, como é que isso é armazenado, né? Eu sei que são os reflexos, a questão da entrada da luz no negócio que captura aí. Mas enfim, a gente não compreende completamente. Quem compreende completamente essas coisas é um técnico, né? Você pegar um técnico em redes, um técnico em câmera, ele vai saber exatamente os processos que acontecem para que uma foto seja tirada, para que uma ligação seja feita, enfim. Então é o seguinte, mas porque eu não entendo, eu deixo de utilizar esse celular ou essa câmera? Ou será que para utilizar essa câmera ou fazer uma ligação eu preciso que um técnico me explique completamente todos os processos? Porque senão eu não utilizo. Não é verdade isso, né? A gente utiliza esses serviços, esses materiais, esses aparelhos sem conhecer eles completamente. É isso que eu quero dizer. O mistério ainda não é totalmente desvendado para todos,
para a maioria das pessoas de como esses aparelhos funcionam. Mas a gente utiliza, a gente aceita o funcionamento, a gente acredita no método, no jeito que eles funcionam. E tem uma frase que diz assim, ó, logo é melhor usar o telefone e deixar as explicações sobre o seu funcionamento para quem as entende. Está entendendo onde eu quero chegar, né? A gente está falando do mistério do mal e da existência do mal. Não dá para a gente compreender completamente. Agora, porque eu não compreendo inteiramente esse mistério, eu vou travar a minha compreensão, a aceitação da existência do mal, das desgraças que esse mundo existem nesse mundo? Ou será porque eu não conheço completamente os planos de Deus, o porquê que ele, sendo completamente bom, todo-poderoso, onisciente, ainda assim essas tragédias acontecem no mundo? Eu não posso aceitar essas coisas? Não, eu não preciso que um técnico venha me explique um celular para eu poder utilizar, assim como também eu não preciso que Deus me explique nesse exato momento a existência do mal e os planos dele para que o mal não seja erradicado de uma vez por todas por agora, como a gente sabe que vai ser. Mas por agora, ele não explica o porquê. E não é porque ele não explica que eu vou deixar de acreditar nele, sabe? O livro diz assim, ó, tecnicamente falando, não temos condições de entender tudo a respeito do universo. Como disse Jesus, ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Pois é, então é o mesmo argumento, né? Depois vem o mesmo argumento daquela questão de acreditar em Deus, ainda que não tenhamos todas as revelações. Deuteronômio 29 diz isso, né? Que aquilo que foi revelado para os homens é para os homens entenderem. Aquilo que não foi revelado é para Deus, não é para a gente. E não foi revelado a existência do mal. Certo? E a gente tem aqui mais para baixo um pouco a responsabilidade do mal, que não é de Deus, não é? Obviamente não é de Deus. Deus nos dá o livre-arbítrio, é um dos mais nobres, nossos direitos mais nobres, mas infelizmente tornou possível a existência do mal, pois permitiu que escolhêssemos não amar a Deus e o bem. E tem um argumento interessante, né? Eu lembro de alguns alunos mencionando assim, bom, se existe o bem é porque existe o mal, né? Como é que Deus fez uma coisa boa sem existir o mal, né? E eu não concordo com esse argumento, por quê? Não é porque, por exemplo, a escuridão. Aqui já está ficando um pouco mais tarde, está caindo a noite, vai caindo, mas enfim, a escuridão na verdade não existe, o conceito de escuridão. Nós estamos acostumados a chamar a parte escura de escuridão, mas o que existe na verdade é a ausência de luz. A ausência de luz. Mesma coisa de calor. Não existe exatamente o frio, o que existe é a ausência do calor, não é? Isso é questão de física mesmo. Não existe o frio, existe a ausência de calor nos materiais. Mesma coisa do bem e do mal, né? Como é que aconteceu o surgimento do mal? Foi a ausência do bem. Deus criou tudo muito bom, a Bíblia diz. Deus criou Lúcifer de maneira perfeita, mas ao se distanciar do mal, ao se distanciar do bem, ao se distanciar das leis de Deus, Lúcifer então começou a nutrir um sentimento ruim, um sentimento individual. Tanto é que eu não lembro se eu falei na aula, já falei em outras turmas. A tentação, o que é a tentação? O pecado é a separação de Deus do homem. Satanás tenta as pessoas, tentou a Jesus, e toda a tentação tem a mesma essência, que é separar a pessoa de Deus para agir de maneira independente, certo? Agindo de maneira independente, não de acordo com as leis de Deus, não próximo de Deus, a pessoa vai fazer o que é errado. E foi o que aconteceu com Lúcifer desde o começo. Ele agiu de maneira independente de Deus, se afastou do que é bom, então surgiu o mal, com o direito maravilhoso que ele tinha do livre-arbítrio de escolher fazer o bem, mas ele escolheu fazer o mal. Certo? A origem, o porquê ele escolheu, como, mais uma vez, é um mistério, né? Que será revelado lá no céu, quando Deus pessoalmente nos disser o porquê. Por enquanto, a gente só tem
a certeza de que Deus nos dá o livre-arbítrio. É um Deus tão amoroso que nos deixa escolher amar a Ele ou se afastar dele, fazendo com que o mal surja. Tá bem? Para a próxima aula desta semana, vocês vão assistir uma palestra do professor Rodrigo Silva sobre a origem do mal, como eu falei, muito boa, vocês vão gostar muito, e fazer alguns exercícios da apostila, tá bem? Deus abençoe vocês, uma boa semana, espero que vocês continuem seguros aí em casa, enfim, Deus abençoe você e toda a sua família, tá bom? Até mais.